Então, prosseguindo. Pergunta 895. Porque agora chegamos a uma nova fase. Já entendemos que nossos atos são atos equivocados e que esses equívocos nos alimentam no presente ou no futuro próximo, ou exatamente na mesma existência. À medida que confeccionamos mais aflições para conosco mesmos, é lógico que a vida se torna mais penosa e mais difícil. Então, prosseguindo nas perguntas aqui de Kardec, vamos destacar outra pergunta muito interessante. Pergunta 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, Kardec fez uma pergunta muito inteligente a esse respeito e que todos nós deveríamos alimentar essa dúvida. Se eu tirar todos os meus defeitos, se eu tirar todos os meus vícios, coloquei tudo isso de lado, qual é aquele mecanismo básico que é mais característico da imperfeição? Você não precisa esperar conhecer um defeito ou esperar reconhecer um vício. Mas simplesmente a pessoa falar, se expressar, opinar o que ela deseja, o que ela articula para os seus semelhantes, o que mais se destaca assim, instantaneamente? E a Espírita responde, e vou fazer um recorte aqui bem sucinto: o interesse pessoal. Ou seja, por mais que tivéssemos dissolvido defeitos, dissolvidos diversos vícios, se o nosso interesse pessoal continuar maquinando em contrariedade às leis divinas, o que ocorre é que vamos recair sobre talvez os mesmos defeitos ou novos defeitos. Então, o interesse pessoal é a mais característico da imperfeição. Quanto maior o interesse pessoal, desde a geração do pensamento mais simples até a escolha de agir de forma mais desastrosa, o interesse pessoal é que caracteriza a imperfeição. E não custa nada recordarmos a pergunta 785, já exposto no estudo anteriormente. Qual o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo ao progresso? O que eu mais tenho que trabalhar em mim mesmo para arrancar essa âncora e que eu possa agir no bem, exercitar a benevolência, exercitar o perdão, exercitar o amor, mas me desligar dessa âncora que me prende no mesmo lugar? E a Espírita responde: o orgulho e o egoísmo. Então, baseado nessas duas perguntinhas, vamos observar uma lacuna muito importante para todos nós. O que é viver aqui na Terra deveria nos facultar como principal fonte de guia diariamente. Deveríamos estar nos concentrando, nós tomar nossas escolhas quando vamos obrar, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer local. Temos que desconstruir o orgulho e o egoísmo. E precisamos exercitar a caridade e o amor. Pensando nisso, vamos seguir ainda no Livro dos Espíritos com a seguinte pergunta. Pergunta 917. Afinal de contas, nós queremos progredir, nós queremos nos transformar moralmente, nós queremos nos desvincular da condição que estamos. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Afinal de contas, já está bem claro aqui. Precisamos pegar o orgulho e o egoísmo e desconstruir o que nós construímos por milênios. E, ao mesmo tempo, exercitar e construir a caridade real. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o amor, um sentimento genuíno que governa o universo. Então, a espiritualidade nos responde: qual o meio de destruirmos o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Ou seja, tirar essa raiz central, já que estamos num corpo físico, estamos animando um corpo físico, precisamos de água, precisamos de comida, temos necessidades físicas. Devido a essa influência da matéria, a que ele destaca aqui para todos nós,
Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Então, o que está querendo dizer aqui? Essa influência da matéria é de tal maneira, que no final, tudo que nós fazemos, tudo sem exceção, concorre ao entretenimento. Ou seja, tudo que vai entreter, que vai nos chamar a atenção, vai nos dar prazer de ver um filme, de ir a um cinema, de fazer alguma coisa. Tudo isso, toda a organização social, educacional e todas as leis concorrem para isso, para nos entreter, nos ocupar, nos alegrar, só buscando esse vislumbre temporal de alegria e contentamento. Então ele continua para a gente, cujo entretenimento tudo concorre. Quem está concorrendo? Quem está nos fornecendo esse entretenimento contínuo e alimentando essa percepção? As suas leis, sua organização social, sua educação. Em tudo o que nós convivemos, nós temos a formação do egoísmo de base. Se você está lá na escola e você tirou 10 e todas as outras crianças tiraram 2, todos acham natural. Todos os alunos, todas as crianças, a professora, a escola e qualquer pessoa fisicamente atrelada à influência da matéria e a esse nível absurdo de egoísmo que nós convivemos, nós observamos que todos acham totalmente natural. Inclusive, alguns vão apontar, mas isso é justo. Aquele que tirou 10, se ele não possui egoísmo, ele ficaria triste. Inclusive, ele voltaria para a professora e pediria: professora, peço então que seja desconsiderado a minha nota e de todos os alunos, e que você me permita que eu possa buscar apoiá-los e ampará-los para que eles também tirem uma nota boa. Porque ele não vai se sentir contente, alegre, feliz, sabendo que os outros estão sofrendo e não conseguiram aprender o que ele aprendeu. Isso não é uma reação natural. Isso não é a nossa forma que nós fomos educados. A maioria das vezes estamos sendo educados para o pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar. E o resto é o resto. Então, desde cedo, desde todos os aspectos e camadas educacionais tradicionais, nós estamos sendo governados para o egoísmo. A própria organização da sociedade é governada para o egoísmo. As leis que nós possuímos no mundo são governadas para o egoísmo. Quanto mais percebermos isso, melhor vamos nos desligar e buscar transformar então, em forma de desconstruir o egoísmo. Então a espiritualidade continua. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado das ficções alegóricas. Então, o que ele quis dizer aqui para a gente? À medida em que a vida moral for predominando sobre a vida material, ou seja, você não está mais preocupado em obter vantagem, você não está mais preocupado em obter algo que o outro não tem. Você está mais preocupado em exercer uma vida moral, ou seja, todas as leis de Deus, todas as leis morais de Deus, leis de igualdade, leis de sociedade, de convivência fraterna, todas as leis que governam e que esperam de todos nós, que governam o ambiente, o elo moral, quando nós vivermos isso superiormente à vida material, nós vamos estar automaticamente desconstruindo esse princípio de egoísmo. E ele coloca que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro. Por que isso é tão importante? Nós vamos saber claramente como Paulo colocou naquele período, e aqui naquele período todos entenderam que aquilo que está ocorrendo não ocorre só naquela existência. Existem existências futuras, existem outras encarnações, existe o Código Penal das vidas futuras, como posteriormente vamos conversar um pouco no livro Céu e Inferno. Existe um Código Penal, não é assim.
Então, tudo que nós fazemos, nós estamos construindo e escrevendo isso em nós mesmos. Não virá ninguém nos acusar ou nos julgar. Estamos escrevendo em nós mesmos. Então, com o Espiritismo, nós podemos viver essa realidade sem desfigurar ficções alegóricas, sem desfigurar, respeitando aqui todas as instituições religiosas, mas sem desfigurar uma alegoria que você chega numa hora assim, se arrepende, pede perdão e está tudo resolvido. Não está resolvido. Lá dentro o egoísmo continua, ele persiste e vai se arrastar e se desenvolver se não tiver algo constrangendo, destruindo, desfazendo o egoísmo. Então, prosseguindo, quando bem compreendido, o Espiritismo, né? Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. É inevitável. Você descobre que a vida futura é a única que existe. A vida que você está animando agora e a vida futura. Não há outra. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Mas que personalidade? A cada encarnação animamos uma personalidade. Quem poderá afirmar que ao deixarmos o corpo físico daqui a pouco, não seremos convidados a renascer na Índia, a reencarnar na Índia, a reencarnar na China, a reencarnar na África, nos mais diversos bolsões de complexidades e misérias e sofrimentos que a Terra nos oferta. Cadê a personalidade? Cadê o superdouto, o superculto, que não mais terá o privilégio de exercer as escolas da Terra? Então, essa personalidade, a importância dessa personalidade com o Espiritismo se desfaz completamente. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Hoje estás nessa conduta, nessa atividade, amanhã não mais. Vamos deixar o corpo físico e vamos ter que animar outras personalidades. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam de si próprios e não nele, pensam em si próprios e não nele, ele o levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo, de povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem, principalmente para os que possuem essa virtude. É que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si mesmo, que em si somente houver pensado.